muito favorecida, em outras traduções, agraciada. E existe uma tradução que diz cheia de graça. Só que essa tradução, cheia de graça, não é a tradução mais correta. E eu vou dizer por quê. Porque ela passa a ideia de que Maria é fonte de graça. Como se ela fosse cheia de graça em si mesma, e aí ela transmite graça para outras pessoas. Mas não é essa a ideia que o texto está querendo passar. A ideia que o texto está querendo passar é que ela é uma pessoa agraciada por Deus, favorecida por Deus. Ela não é a fonte da graça, ela é alvo da graça de Deus. Então aqui nós já vemos uma das primeiras coisas que muita gente distorce a respeito da pessoa de Maria. Coloca ela como sendo alguém que é cheia de graça, no sentido de que a gente alcança graça na pessoa dela, que ela transmite graça, uma graça que só Deus pode transmitir. Muita gente acha que ela é fonte de transmissão dessa graça. E na verdade, não é, porque só Deus é a fonte de toda a graça. Ninguém pode achar graça diretamente numa pessoa. A graça que nós encontramos em alguém é algo que ela já recebeu também de Deus. Deus é a fonte primária de toda a graça. Quando Deus transmite graça a uma pessoa, aí nós podemos encontrar graça, ou seja, favor naquela pessoa, bênção, ser abençoado através daquela pessoa. Mas ela mesma não é fonte diretamente de graça. Então, essa tradução cheia de graça, ela acaba sendo tendenciosa. E muita gente interpreta isso de maneira errada e acabam elevando Maria a um status que ela não tem, de ser doadora de graça. Pelo contrário, ela é alvo da graça de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Deus estava agraciando ela. Por isso que o anjo diz, muito favorecida. Por quê? Porque Deus estava favorecendo ela de uma maneira enorme. E ele ainda ia dizer o porquê que ela estava sendo muito favorecida. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja que coisa interessante aqui, dita pela própria boca de Maria. Veja o que ela declara. Aqui está a serva do Senhor. Por que isso aqui é muito interessante? Porque isso aqui foi a própria Maria quem falou. Não foi nem ninguém que falou dela, é ela mesma falando. Aqui está a serva do Senhor. Ou seja, Deus, eu sou tua serva. Eu existo para te servir, para fazer a tua vontade, para obedecer a ti, para andar conforme o que o Senhor quiser que eu faça. Eu sou uma serva tua. Era isso que ela estava dizendo. E por que isso aqui é tão interessante? Porque é justamente o contrário do que nós ouvimos as pessoas falarem hoje a respeito de Maria. Quase todas as pessoas que falam a respeito de Maria por aí fora, falam de Maria como sendo o quê? Uma serva? Não, como sendo uma senhora. Quantas pessoas não se referem a Maria como Nossa Senhora, entre aspas? E aí existe Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo. Quando é que ela é colocada como uma serva? As pessoas, inclusive, a buscam, oram a ela, fazem orações a ela, buscam a sua intercessão, procuram o seu favor, a sua graça, como se tivesse alguma graça nela mesma para ser oferecida, como se ela tivesse capacidade de ouvir orações, como se ela tivesse algum poder de realizar algo, como se ela tivesse algum poder de mediar algo. Ela não tem. A Bíblia em nenhum lugar coloca ela como mediadora, intercessora, como alguém que concede graça de si mesma. A Bíblia em nenhum lugar coloca ela como
corredentora, como co-salvadora, mas muita gente se refere a ela dessa maneira, por mais absurdo que pareça. E nós vamos ver até mais adiante aqui que ela chama Deus de seu Salvador, mas ela mesma não se coloca como corredentora, nem como co-salvadora, nem como intercessora, nada, nem a Bíblia coloca ela dessa maneira. A Bíblia em nenhum lugar coloca ela como senhora. Veja que ela se coloca como serva. Então você pode estar se perguntando, então por que as pessoas dão esse status para ela, se a Bíblia não fala dela dessa maneira? Isso começou a ser gerado a partir de escritos apócrifos, ou seja, escritos que não eram inspirados, que começaram a proliferar muitas lendas a respeito de Maria, do tipo dizendo que ela permaneceu virgem e que não tinha pecado e que subiu ao céu, ascendeu aos céus, da maneira como Jesus também subiu aos céus. E aí começaram a se criar doutrinas em cima dela que não condizem com o que a Bíblia diz. A Bíblia em nenhum momento coloca ela como uma pessoa que não tinha pecado, ou como uma pessoa que ascendeu aos céus, como Jesus Cristo. Em nenhum momento coloca ela como intercessora, nem como mediadora, mas isso foi algo que foi tirado de livros apócrifos, não inspirados, que foram escritos a partir do século II depois de Cristo. E o que aconteceu também? Quando a igreja, no ano 313, se levantou um imperador chamado Constantino, e aí a igreja, o cristianismo, se tornou a religião oficial do império. O que foi que aconteceu? Muitos pagãos passaram a entrar dentro da igreja e doutrinas pagãs começaram a se misturar com as doutrinas cristãs. E muitos pagãos tinham as suas deusas. Então eles, quando chegaram dentro do cristianismo, sem se converter, a doutrina cristã começou a se misturar com a doutrina pagã. Só que em vez deles trazerem as suas deusas com os seus nomes para dentro da igreja, eles trouxeram a crença, mas mudou o nome. Em vez de adorarem as suas deusas, passaram a adorar Maria, passaram a adorar os santos, passaram a fazer imagens de escultura, que não existia isso na igreja. Isso tudo foi fruto do paganismo que entrou dentro da igreja. E isso tem se proliferado até os dias de hoje, só que infelizmente as pessoas não conhecem de história da igreja. E pensam que isso é uma coisa que está na Bíblia e que começou desde o início. Não, isso foi inserido depois, quando a igreja começou a se paganizar. Mas na Bíblia não ensina isso. Como eu estou mostrando aqui para vocês, Maria se coloca como serva do Senhor. Mas hoje em dia as pessoas a chamam de Senhora, de Nossa Senhora, entre aspas, e dão a ela um status de deusa. Porque dizer que alguém é senhora é colocar ela no mesmo patamar de quem? Do Senhor. E a Bíblia diz que há um único Deus e um único Senhor. A Bíblia chama apenas Deus, o Pai, de Senhor e Jesus Cristo de Senhor. Então veja que blasfêmia você pegar um ser humano e elevar ela à posição de senhora. E aí dirigir orações a ela, clamar por ajuda, clamar pela sua intercessão, como se isso fosse possível, e se prostrar diante de imagens. Isso acaba sendo o quê? Uma idolatria, uma blasfêmia, uma distorção de quem é Maria. Com certeza, se ela pudesse ver tudo isso e vir aqui para falar hoje, ela ia abominar isso. Nunca ia aceitar esse tipo de coisa, porque ela se coloca como aqui, como serva do Senhor. Ela diz, aqui está a serva do Senhor. Nem passava pela cabeça dela se colocar como senhora, como corredentora, como mediadora, como intercessora. Os homens foi que colocaram ela nessa posição,
e tem levado muitos ao engano e a serem condenados e a estarem praticando o pecado de idolatria e blasfêmia contra Deus, achando que estão agradando a Deus. É uma triste realidade, porque essas pessoas acham que estão agradando a Deus, elas estão convictas de que estão agradando a Deus, de que estão servindo ao Senhor, de que estão honrando Maria, de que estão agradando a Deus e obedecendo ao Senhor, mas na verdade estão trazendo condenação sobre si, praticando algo que é abominável aos olhos de Deus. É uma triste realidade, mas infelizmente é um engano que já tem sido passado por séculos e séculos. É muito difícil alguém se libertar desse engano, a não ser que a pessoa com humildade leia a Bíblia, procurando ouvir a voz de Deus e compreender qual é a verdade. Mas infelizmente não é isso que acontece. Quando a gente vai falar para as pessoas a respeito da verdade bíblica, o que as pessoas geralmente dizem? Não, eu prefiro ficar com o que eu aprendi. Eu prefiro ficar com o que a minha religião ensina. Eu prefiro continuar acreditando no que os meus pais me ensinaram. E infelizmente vai continuar condenado com toda a sua crença, por causa que não abre o coração para meditar, para refletir. Então o versículo 42 diz: exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Esse aqui é outro versículo muito mal interpretado pelas pessoas, porque as pessoas pensam que pelo fato de estar dizendo assim, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, as pessoas acham que aqui Maria está sendo colocada em pé de igualdade com Cristo, e como se ela fosse uma pessoa digna de louvor e de exaltação. Mas essa palavra bendita, ela simplesmente quer dizer o quê? Abençoada, mulher abençoada. Tu é uma mulher abençoada entre as mulheres, assim como é abençoado o fruto do teu ventre. Simplesmente é isso que está querendo dizer. Não é uma palavra de exaltação a Maria isso aqui. Isso é simplesmente um reconhecimento de que ela era uma mulher que estava sendo abençoada por Deus. Da mesma maneira, Deus diz lá em Mateus 25:41, vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno, preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Ou seja, venham abençoados do meu Pai. Essa palavra bendito, ela é usada às vezes para Deus, no sentido de que Deus é aquele que recebe o louvor, recebe exaltação, é aquele que abençoa as pessoas. Mas ela também é usada no sentido simplesmente de dizer que uma pessoa é abençoada, é bem-aventurada, é favorecida. E é nesse sentido que está sendo usado aqui. Versículo 43 diz: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja só que interessante. Assim como eu disse para vocês, a palavra Senhor foi usada para Deus, agora está sendo usada para Jesus. Jesus está sendo chamado aqui de Senhor. Isabel fala aqui, ó, a mãe do meu Senhor. Ou seja, ela já reconhece Jesus como Senhor. Mesmo Jesus sendo ainda um embrião no ventre de Maria. Mas ele já é reconhecido como Senhor. Mas perceba que em nenhum momento Isabel diz: de onde me provém que me venha visitar a minha senhora? É isso que ela fala? Não. Ela fala, a mãe do meu Senhor. Quem é que é o Senhor aqui? Jesus. Maria, ela é a mãe do Senhor. Isso não significa que ela é senhora. Ela é simplesmente aquela que gerou a Cristo. Isso não faz dela uma senhora, nem alguém digna de exaltação, como muita gente pensa. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Versículo 46, eu vou ler aqui só esse 46 até o 48. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Veja que interessante, Maria se coloca como adoradora de Deus. Ela não é digna de adoração.
ela é adoradora. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Que as pessoas possam repetir esse gesto dela e adorar a Deus, e não a ela mesma. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja que ela coloca Deus como o Salvador dela. A mesma palavra Salvador é usada para Cristo, mais uma vez para provar a divindade de Jesus, porque assim como Deus é Salvador, Jesus é Salvador. E ela reconhece que ela precisa de um Salvador. Ela precisou de um Salvador. Ela não é, como se diz por aí, corredentora, co-salvadora. Não é, ela não tem esse título. Pelo contrário, ela precisa de salvação. E quem precisa de salvação é o quê? Um pecador. Um pecador miserável, que nasceu em pecado, que nasceu debaixo de condenação e que precisa de um Salvador. Ela reconhece Deus como o seu Salvador. Ela nunca poderia dizer isso se ela nunca tivesse tido pecado, como se diz por aí. As pessoas dizem que ela nunca pecou. Se ela nunca tivesse pecado, ela nunca precisaria de um Salvador. E aí realmente ela seria uma deusa, seria divina, seria uma senhora. Mas ela mesma reconheceu: Deus é o meu Salvador, ou seja, eu preciso de salvação também. Eu tenho pecado. E aí ela diz: porque contemplou na humildade da sua serva. Ela se coloca como uma serva humilde. Em nenhum momento ela se coloca na posição que as pessoas colocam ela hoje, de alguém que recebe oração, que recebe adoração, que é tida como mediadora, intercessora. Ela se coloca com humildade, se coloca como serva. Ah, se as pessoas compreendessem quem realmente é Maria. Infelizmente as pessoas não entendem. Podiam olhar para as próprias palavras dela. E aí ela diz assim: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, ou seja, uma mulher que foi abençoada por Deus, uma mulher feliz. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ou seja, ela diz, quem é que ela diz que é santo? Deus. Ela diz: santo é o seu nome. O anjo antes tinha dito: o ente santo que há de nascer, falando que Jesus é santo. E aqui ela diz que Deus é santo. É um título que só Deus pode ter. Santo, que não tem pecado. Agora veja que em nenhum momento nesse texto e em nenhum outro texto da Bíblia ela é chamada de santa, nesse sentido aqui, de não ter pecado. A igreja, de maneira geral, é chamada de santa no sentido de ter sido santificada por Deus. Mas nesse sentido de não ter pecado, que é o sentido desse versículo aqui, quando é falado santo é o seu nome, ela nunca é chamada dessa maneira. Nessa passagem, Deus é chamado assim, Jesus é chamado assim, mas ela não é chamada dessa maneira. Ela se coloca como serva, como pecadora, que precisa de um Salvador. E o que as pessoas fazem hoje a respeito de Maria? Se referem a ela como Santa Maria. Quando estão rezando para ela, dizem o quê? Santa Maria, Mãe de Deus. É isso que as pessoas falam, colocando ela no mesmo patamar de Deus e de Jesus Cristo. E quando usam essa expressão Mãe de Deus, que nunca foi usada essa expressão na Bíblia. A Bíblia nunca se refere a ela como sendo Mãe de Deus. Por quê? Porque isso daria uma conotação errada, como se ela estivesse acima de Deus. Mas ela é a mãe de Jesus Cristo, ou seja, de Jesus Cristo, Deus que se encarnou. Ela é mãe, vamos dizer assim, da humanidade de Cristo. Mas ela não pode ser mãe de Jesus como ser divino, porque Jesus já existia antes dela nascer. Como é que ela pode ser mãe de Deus? Isso não existe. Isso é impossível.